Queridos, mais uma vez, prazer estar com vocês. Embora seja um dia corrido para mim, tem sido corrido, mas graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de estar juntos com vocês. E eu gostaria de que vocês abrissem a palavra de Deus na carta de 1 João. Jorge me havia falado sobre o tema, o assunto a ser tratado. E como eu expus a primeira carta agora há pouco, lá na igreja, quando eu digo agora há pouco, foi até o final do ano passado, eu terminei a exposição de 1 João, e achei pertinente trazer a citação da carta, uma parte, é claro, não dá para ler toda a carta aqui, especialmente porque João é considerado o discípulo do amor. É alguém que não só falava de comunhão por conhecer, mas principalmente por viver. Curiosamente, dentro do corpo apostólico, Jesus tinha 12 homens e ele mantinha comunhão com especialmente mais 3, né? Pedro, Tiago e João, que curiosamente estão juntos no livro aqui, de perto na Bíblia, né? Carta de Pedro, carta de Tiago, carta de Pedro, carta de João. Então, desses 3, Jesus ainda tinha, parece que, mais proximidade com João. É tanto que ele chega a perguntar a Jesus uma noite. Quando eu digo isso, não há uma seletividade de amor de Jesus, é provavelmente que não há. Não podemos entender assim, mas proximidade com João era muito grande, não é? E o texto, os textos bíblicos nos apontam para isso, especialmente dos 3, Pedro, Tiago e João. E a gente sabe que aquele Tiago que está aqui na carta não é o Tiago que está lá, ele foi morto cedo. O Tiago apóstolo foi morto cedo e relata no capítulo 12 de Atos. O Tiago que eu citei aqui é Tiago, irmão do Senhor. 1 João capítulo 3. Mas com certeza João era alguém que entendia muito sobre o tema comunhão. Dentre o seu evangelho, ele também toca muito nesse tema. E na carta dele, ele não poderia deixar de falar sobre tal tema, né? Sendo alguém que gostava muito. 1 João capítulo 3, versos 11 a 24. Nos diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque aguardamos os seus mandamentos e falamos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creais em nome do Senhor Jesus
em nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajude a expô-la e a ser edificado por ela, Senhor. Especialmente pelo teu Espírito Santo, traz a luz, o entendimento ao teu povo nessa noite, para edificação, para correção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o João é conhecido como o apóstolo do amor, não poderia deixar de falar tanto sobre esse assunto nas suas cartas. As 3 cartas também falam sobre isso, especialmente a carta primeira, que é aquela a gente leu aqui. Eu lembro que Jorge, ao citar 2 textos aqui, citou 2 textos de João, capítulo 15 e o capítulo 17. Enfocando a unidade cristã. Veja como João é alguém que domina bem esse tema, não só de conhecimento, mas de prática. E é curioso que ao escrever essa carta, João, no seu tempo, a igreja já estava bem estabelecida. Ele era provavelmente o último dos apóstolos a estar vivo, e a igreja já estava sendo bastante atacada internamente. Pessoas se dizendo crentes, dizendo que tinha fé em Jesus Cristo, mas que, na verdade, não mostravam alguns sinais de crença. Porque é muito fácil dizer que se crer em Deus. O Tiago, o irmão do Senhor, diz, até o diabo crê e treme. Mas o diabo não é crente, não é um servo de Deus, não é filho de Deus. É muito fácil. Então é por isso que João, ao escrever sua carta, ele combateu provavelmente os chamados gnósticos, pessoas que diziam ter conhecimento de Deus, mas que na prática mostravam que não estavam diante de Deus. E ele cita em sua carta 3 testes que provam quem é de Deus, não apenas quem diz ter conhecimento de Deus. Há 3 testes práticos para se dizer que é de Deus. O primeiro teste é o teste doutrinário. João diz que ninguém pode desdizer o que a Bíblia diz. Porque se você nega o que a Bíblia diz, não defendendo a doutrina bíblica, você é mentiroso. Com você não está a verdade. Então o cristão, ele passa no teste defendendo toda a verdade bíblica. Os gnósticos estavam duvidando daquilo que era a doutrina pregada pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E quando alguém combate a verdade bíblica, não defendendo, ele não é de Deus. Aliás, essa é uma coisa que nós presbiterianos sabemos bem defender. Somos bem doutrinados. Isso é bom, mas isso é apenas parte do teste de João. É um terço do texto. Falta 2 terços para você se identificar como um bom cristão. Conhecer doutrina é o verdadeiro conhecimento bíblico e defendê-la dizendo isso é verdade, nem menos nem mais, é isso aqui que a Bíblia diz e eu defendo. Caso você não faça isso, eu repito, João vai chamar você de mentiroso. Ele chama 3 vezes de mentiroso uma pessoa. E uma das vezes é quando você nega que Cristo veio em carne, porque os gnósticos estavam negando que Cristo veio em carne. Dizendo o seguinte, é impossível alguém se tornar homem e não pecar. Então Cristo não poderia ser homem real, ele poderia ser um homem talvez virtual, uma imagem, um fantasma. Porque se ele teve carne, a experiência de todos nós nos diz que quem tem carne peca. Então Cristo não poderia ter carne. E eles negavam a encarnação de Cristo. Isso aí é destruir toda a doutrina e você destrói o cristianismo. Se você destrói uma parte da doutrina, praticamente você destrói todo o cristianismo. Então o cristianismo precisa ser defendido integralmente naquilo que a Bíblia revelou. Nem mais, repito, nem menos. Então o primeiro teste. Veja que ele repete os 3 testes 3 vezes, enfocando doutrina como primeiro teste. O segundo é o teste, eu não vou falar nenhum dos 2, só estou dando um parecer. O segundo teste é o teste moral. Deus é luz. E você anda em trevas, então você é um mentiroso. Ele repete
o adjetivo negativo de mentiroso. Se você diz, como é que você diz que é de Deus, e Deus é luz e você anda em trevas? Você não pode ser verdadeiro. Você não passa no teste moral. Não é? E é tanto que ele diz assim, aquele que pratica justiça é de Deus, mas quem pratica a injustiça é do diabo. Ele fala claramente que é do diabo quem é imoral. E é curioso, irmãos, essa é outra coisa que eu não consigo entender. Às vezes até os confessionais presbiterianos são bons defensores da confessionalidade, conhecem bem doutrina, mas quando vai para o teste moral é gente desonesta, injusta. É gente que dá uns jeitinhos, né? Fala de todo mundo, critica o governo, mas não paga os impostos direito, não é verdadeiro com o vizinho e tal. Isso é o teste moral. Se a gente não está preocupado com o teste moral, a Bíblia está, para identificar você como verdadeiro cristão. E João repete 3 vezes o teste moral na sua primeira carta. É por isso que a carta é um pouco grande, porque ele sai repetindo 3 vezes cada teste. Só que não é assim uma repetição simples, é uma repetição onde ele vai ampliando o argumento e até complicando o argumento. Né? O que deve nos levar a pensar que a Bíblia não foi escrita com simplicidade, ela foi escrita às vezes com complexidade, para que a gente desenvolva a mente, a capacidade de estudar. Né? E agora o terceiro teste é o assunto que nós temos que tratar hoje. É o teste do amor, é o teste social, o teste da comunhão. João enfatiza esse teste veementemente. Porque é possível alguém ter confessionalidade correta, ter uma vida moral até certo ponto íntegra, mas pecar na comunhão. Não ser alguém que é dado à comunhão, à sociabilidade. Conheço gente que é confessional, conhece doutrina muito bem, e defende e não nega nenhuma doutrina. É gente íntegra, que procura ser luz, mas às vezes é gente intratável. Gente que não dá para se relacionar facilmente. Chega até chato. Ele se esquece que isso é um grande teste do cristianismo. Não é? É um grande teste. Curiosamente, eu vou fazer um parênteses aqui e dizer que algumas igrejas geralmente tendem a um desses 3 testes a enfatizar mais. Por exemplo, eu falei que nós presbiterianos somos bastante doutrinários e confessionais, e é verdade. Bastante confessional, isso é bom. Eu conheço igreja que preza muito pela vida íntegra, a vida de ser luz, né? É o teste moral. Já esquece um pouco o lado confessional. Esquece, porque você sendo um padrão moral como Cristo, já é suficiente. Alguns dizem assim, não, basta que você siga a Cristo, a Jesus, os ensinos, ele é a chave hermenêutica e está bom. Então se esquece de outras partes confessionais. E tem igrejas que valorizam muito a comunhão. Muito. Às vezes é uma comunhão apenas aparente. Porque a comunhão real tem que ser em todos os testes, né? Por exemplo, não dá para ter comunhão apenas social com a pessoa se eu não tenho comunhão com Deus. É a comunhão doutrinária com Deus e moral com Deus me faz ter comunhão real com Jorge, ou né, se eu tiver com Deus. Mas é curioso que tem igrejas que elas valorizam muito a comunhão. Eu fico vendo assim, às vezes eu fico analisando, eu digo, rapaz, como é que essa igreja é tão errada doutrinariamente? Mas as pessoas estão unidas ali, estão juntas. Porque, de certa forma, a comunhão é um item forte da igreja. E elas conseguem manter unidas as pessoas. Elas conseguem trabalhar bem essa unidade. Mesmo que não seja uma unidade tão verdadeira, porque falta a comunhão doutrinária. É outro tema de João. Não dá para ter amor fora da verdade. Ele diz, amor tem que ser junto com a verdade. Só para você ter uma ideia, as 2 outras cartas, a terceira e a segunda, uma delas
ele diz, olha, não receba em vossa casa quem não traz a verdade, a doutrina. Quem não traz Cristo, não receba, não pode, nem dê as boas-vindas. Então, amor e verdade tem que andar juntos, certo? Mas veja, eu falava que igreja tem uma exaltação à comunhão, à sociabilidade. Isso é uma característica do cristianismo. É uma parte. Né? Então, hoje a gente tem que se esforçar para ter essas três coisas. Uma igreja bem doutrinária, confessional. Uma igreja que é estimulada a andar na luz, porque Deus é um Deus moral. Não dá para ter crentes imorais. Não dá. Eu não tenho problema de relacionar com crente pentecostal, reformado. Eu não tenho problema. Ele pode ser o que for. Eu só espero que ele seja alguém que represente Deus moralmente. Porque a minha dificuldade de me relacionar com alguém que se diz crente tem a ver um pouco com teologia? Tem. Mas dá para engolir, porque a gente sabe que tem níveis de compreensão. Mas não dá, para mim, não dá para tolerar alguém que é imoral e se diz cristão. Eu não consigo ter comunhão. Íntima, não. Não faz parte do meu círculo de amizade, de irmandade, quem é imoral. Eu não consigo, não sei se vocês conseguem. Agora, tratar todo mundo é o meu dever. Ser tratável com todo mundo é meu dever, até com cristãos que se dizendo cristão, que não são tão cristãos. Né? Com vizinhos, mas ter comunhão, de fato e de verdade, principalmente com quem é da verdade, defende a verdade, é mais fácil. João defende isso. Mas vamos ao ponto específico, que é o texto que nós lemos, é o texto que ele nos fala sobre a comunhão, não é? Como um grande teste de que somos de Deus. Veja, é a terceira vez que ele está usando, se não me engano a terceira ou a segunda, eu não lembro agora, mas veja os argumentos que ele usou aqui, são pesados até, para provar a importância da comunhão no meio cristão. Veja, e eu quero falar com vocês nessa noite sobre o amor e a consciência do cristão. Veja que ele começa no versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns. Bom, que mensagem é que foi ouvida desde o princípio? De que ele está falando? É provável que ele esteja falando de Cristo, porque João é quem mais fala sobre o amor nas suas cartas. Como eu disse, Jorge leu 2 textos, João 15 e 17. Todos falam do amor, amai-vos uns aos outros. O mandamento que eu vos dou, amai-vos uns aos outros. Tem outro texto que você conhece muito, eu vou pedir quem puder abrir mais rápido para mim ler, eu agradeço. João 13, 34 e 35. É provável que ele se refira a essa mensagem também que Cristo deu. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Veja, Cristo, irmãos, ele pregou essa mensagem no princípio, e João acompanhou desde o princípio, inclusive é provável que ele fosse discípulo de João Batista e passou a ser seguidor de Jesus. E ele ouviu sempre Cristo falando muito disso, amai-vos uns aos outros. O amor cristão identifica que vocês são de Deus e vai atrair muita gente. Então, é por isso que ele diz que ouvirmos desde o início este mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, ele está nos indicando que a prática do amor é prova de que conhecemos a Cristo. Se você, como João, ouviu desde o princípio em sua conversão, que o cristão deve amar o outro, deve amar o seu irmão como prova de que ele é de Deus, isso significa que você, de fato, está praticando o amor que conhecemos em Cristo. O amor de Cristo é esse. Cristo nos ensinou a amar, é mandamento dele. Essa unidade dos que são dele. E é curioso que ele começa com a nota negativa, versículo 12 e 13, dê uma olhada. A nota negativa é não segundo Caim. Você não pode amar segundo Caim, que era do maligno. E por que ele assassinou? Era do maligno e assassinou o seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras eram más. E a dos seus irmãos, justas. Veja, irmãos. Ele cita aqui o exemplo de Caim, porque o exemplo de Caim define
claramente que Caim era semente da serpente, ou a descendência da serpente. Abel era a descendência da mulher, portanto de Deus, nascido de Deus. E a ação de Caim é tão grotesca que ele não fica com raiva de si mesmo. Ele fica com raiva do irmão que fez o que era certo. E não de si mesmo que fez o que era errado. Veja, isso aqui é um teste muito sério. Você fica chateado com o outro quando o outro faz o que é certo, e não com você quando você faz o que é errado? Isso indica alguma coisa sobre você. Eu espero não estar te qualificando com a mesma descendência de Caim, porque a descendência de Caim é a descendência do maligno. É muito sério o que João começa a citar. Qual o motivo que eu odeio meu irmão? É porque as obras dele são justas e as minhas são más? E põe em evidência as minhas más quando ele é justo? Eu vou tentar eliminá-lo? É curioso que o primeiro homicídio foi um fratricídio, né? Na família. E foi exatamente porque alguém queria eliminar um justo. Caim eliminando o justo Abel. A gente precisa muito se avaliar. Se meu amor é o amor de Cristo, João está nos convidando a isso, irmãos. Olha o versículo 10, que eu não li, do capítulo 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Veja, eu li esse texto agora porque para mostrar o momento que João muda de assunto. Acima ele está mostrando o teste moral. Quem pratica justiça é de Deus. Quem não pratica justiça é do diabo, é filho do diabo. Aí agora ele entra no outro teste e diz, e também aquele que não ama seu irmão. Veja que tem uma ligação. Por que Caim matou Abel? Primeiro que ele era do diabo, provava, mas é porque as obras de Abel eram justas, a dele não. E ele queria eliminar o justo. E essa é a característica que o crente sofre. João diz no verso 13, veja aí. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Perceba, isso pode acontecer dentro da igreja, como aconteceu dentro da primeira família da terra. Dentro da igreja, pode ter gente do mundo odiando quem é de fato de Deus. Qual é o indicativo? É se o fato de você odiar alguém é porque as obras desse alguém é justo. Isso significa que você não está dando bom indicativo de quem você seja. Estou detestando meu irmão porque ele está fazendo o que é certo? Veja, irmãos, essa pregação aqui é uma pregação chamada à consciência própria. A sua consciência é a minha consciência. Como eu ajo com meus irmãos? É um engano a gente pensar que religião justifica a gente. Rito justifica a gente. É um engano. A gente se esforça muito para ser religioso. Aliás, se esforça não, a gente já é por natureza religiosa. Mas é curioso como as pessoas se enganam com a religião. Não, eu sou crente. Porque eu toco, eu canto, eu expulso, eu oro, eu ressuscito. E você pode não ser crente fazendo tudo isso. Você pensa que fruto do Espírito e fruto de Deus é fazer alguma coisa em nome de Jesus? Ou é viver Cristo? Veja que Cristo lá em Mateus capítulo 7, nos diz que muita gente vai te chamar e dizer, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio, curei, profetizei, está lá uma lista lá que ele diz. Ele diz, eu não conheço você, você que pratica a iniquidade. E ele está falando no texto de fruto, pelos frutos se conhecem as árvores. E fica claro que lá, no texto de Mateus, fruto não é orar, curar, expulsar demônio. Não é. Fruto é viver uma vida íntegra. E você ama quem também vive na integridade. Né? Se você ama a integridade, ama também quem vive na integridade. Isso é natural. É por isso que é um chamado ao teste. Fazer religião,
Quando Abel foi justificado, ele estava fazendo religião. Caim também. Lembra? Os dois estavam oferecendo ofertas. Uma oferta foi aceita, a outra não. Então não pense que dentro da igreja não tem manifestação do mundo. Tem. Eu espero que você não seja classificado como alguém que é do mundo dentro da igreja, que é a pior oportunidade que é a pior coisa que você faz. Porque a religião deve nos aproximar de Deus. E você faz a religião para te botar mais distante de Deus, você está fazendo a pior coisa. Está usando a religião para o lado contrário. Porque a religião é ligar você com Deus. Se você está fazendo religião que te põe para mais longe de Deus, piorou a sua situação, ou não? Piorou. Em Mateus 23, 23, se eu não me engano, Mateus 23, capítulo, Jesus diz que tem gente que pode se tornar filho do diabo, 2 vezes mais filho do diabo do que outros. Né? Os fariseus saíam evangelizando, percorrendo a terra para fazer um prosélito. E quando faziam um prosélito, faziam um filho das trevas 2 vezes mais do que ele. Imagina. Tem gente mais pensando que a religião está justificando ele quando está condenando. Não é? E João está nos apontando aqui que a religião aprovada por Deus é aquela que você ama seu irmão, sobretudo os que andam na justiça. Agora no verso 14, para a gente adiantar, veja que ele nos diz uma coisa importante aqui. Amar ou não amar vai ser identificativo de vida ou morte. Veja, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Veja, olha só, irmãos, isso aqui é sério. Por isso que é um teste pessoal. É um chamado ao exame pessoal. Se você só consegue odiar, e principalmente crente justo como um Abel ou qualquer outro que seja da atualidade, crente que é justo, você consegue odiar porque tem antipatia, injustificado por essa pessoa. Isso pode ser um indicativo de que você não nasceu de novo. Você está em morte espiritual. Portanto, o tema é muito sério. Quem ama prova que tem vida. Quem não ama prova que é morto. É sério, não é não? João nos chama a um exame da comunhão com muita seriedade. Eu preciso amar para provar que eu sou de Deus. Ou caso contrário, estou provando que não estou em Deus, eu não estou morto. O verso 15, dê uma olhada, por favor. Ele diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Fica claro que ele está falando da vida eterna, né? Você está morto espiritualmente, está dentro da igreja, não ama seu irmão. Você não tem vida. Que vida é essa? É a vida eterna. Você não tem essa vida. Porque um sinal de um crente que creu em Jesus Cristo e confessou Jesus Cristo, um sinal prático é amar seu irmão. É ou não é? Tem vários mandamentos, a gente sabe que tem 10. Mas os 10 se resumem em... E os 2 se resumem em 1. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? Só que João diz, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Então amar a Deus é fácil dizer, mas você prova que ama a Deus amando seu irmão. Veja que o teste é muito sério. É tão sério que Cristo lá, no Sermão do Monte, Mateus, nos aponta que odiar o irmão é matá-lo dentro de si, não é como João está falando aqui. Eu tenho que estar juntos na mesma causa de fé. Né? Às vezes eu vou ter desentendimento com irmãos. Eu tenho, como pastor, com minha esposa, com meus filhos, eu tenho desentendimento. Mas ele precisa amar. Preciso superar os entendimentos e amar. Né? Entender que eles são meus irmãos. Falar em família, não tem ninguém mais no mundo que eu brigue mais do que minha esposa e meus filhos. Né? E eles brigam comigo também. Mas também não tem ninguém que eu amo mais. Eu sou capaz de dar minha última gota de sangue por eles. Porque é meu sangue, é minha família. Eu tenho a obrigação de defendê-los e amá-los. E às vezes vou feri-los como ele também me fere. Mas isso não significa que eu os odeio, nem quero distância deles.
cristianismo é mais ou menos assim. A gente vai ter divergências, mas a gente precisa provar que é crente, amando o irmão, perdoando, né? Sabendo tolerar, sabendo resolver as coisas. Isso é prova que eu tenho vida, a vida permanente em mim, a vida eterna. Amém? E aí, o verso 16, eu quero fazer um teste aqui. Antes, quem conhece João 3,16? Vamos ver juntos? Vamos, porque... Glória a Deus. Isso é fácil de decorar. Porque é Deus que nos ama e a gente gosta de ouvir que Deus nos amou de tal maneira. Agora, quem decorou 1 João 3,16? Vamos ver juntos? 1 João 3,16 a igreja não decora. Porque não é Deus que nos está amando, é a gente que é obrigado a amar. Olha o que é que diz em João, 1 João 3,16. É quase o mesmo endereço, né? Só que um tem 1 João 3,16 e o outro tem João 3,16. Sabe por que a gente não decora? É porque está aí. Essa é uma função nossa, não é Deus aqui, é nós. Deus já fez a função dele. Ele nos amou de tal maneira. E nós? João pergunta, nisto consiste o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos... É sério. Veja que João compara o amor de Cristo, o que ele fez, e agora nós devemos fazer pelos irmãos. Irmãos, a unidade cristã, ela é curiosa, porque é a que vai prevalecer para a eternidade, né? Você não sabe que a sua unidade familiar vai permanecer para a vida eterna. Eu não sei se minha mãe e meus irmãos serão salvos. Eu tenho parentes salvos, mas eu não sei. Eu tenho uma responsabilidade de manter a comunhão com meus parentes de sangue. Todo ano eu encontro com eles. Mas a minha maior unidade é com meus irmãos de fé. Eu lamento até que parte da minha família não conhece a Cristo. E eu, portanto, não tenho a unidade maior com eles, porque eles não têm a unidade em Cristo, não têm unidade em Cristo. Se você quer lutar por unidade, lute pela sua unidade familiar, cristã. Lute, além da unidade familiar sanguínea, que você já luta, é obrigado a lutar, senão você é um péssimo cristão também, né? Mas lute, porque você vai para a eternidade com seu irmão, né? Passar a vida eterna com ele, então isso faz parte do indicativo de que você é de Deus. Precisamos de fato, irmãos, amar os irmãos. Haverá um momento em que esse amor será prático com o que João diz aí no verso 17. Olha, dê uma olhada. É isso que João está dizendo aqui sobre a prática do amor cristão. Demonstramos que temos o amor de Cristo. Veja. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e... Veja, isso aqui parece muito com o que Tiago disse, parece demais. Tiago fala sobre religião, gente que é falastrona demais, quer se identificar como religioso pela fala. E ele diz, olha, fale menos, seja tardio para falar, pronto para ouvir, né? Porque quem fala demais e mostra religiosidade demais com a boca, está dizendo que não é. Você não é crente. Toca a trombeta, religião é coisa perigosa, né, irmão? A gente pensa que está agradando a Deus e está agradando muito mais a homem, né? Que a gente quer se promover com religião diante de homens. Isso é um perigo terrível. E aqui João, ele se iguala com Tiago, no sentido de que ele dá um exemplo de amor prático. Às vezes seu irmão, que você talvez não esteja lá tão bem com ele, está em certo choque, está precisando de uma necessidade material. E você vê a necessidade dele, padecer necessidade, e você fecha ali o coração. Aí ele diz, como pode permanecer em você o amor de Deus? Eu sempre digo às pessoas o seguinte,
E penso da mesma forma, se eu vir a necessidade de um irmão, me tornei responsável por aquela necessidade. Não vai comunicar ao outro. Talvez você possa pedir ajuda de outros. Mas se você vir primeiro, você se tornou responsável. É igual eu vir o pecado de alguém. Se eu vi primeiro, eu me tornei responsável também por aquele pecado em sentido de orientá-lo, no mínimo. Não é? Se você vir seu irmão pecando, vai entre ti e ele e repreende. O texto não diz, chama o pastor, o presbítero, para repreender ele. Manda você. Assim também é como a gente está vendo a necessidade do outro. Fecha o coração. Às vezes, irmão, você sabe que a gente pode começar uma grande amizade ou reatar uma grande amizade a partir da necessidade do outro. Alguém está de mal comigo, está meio fechado. Eu vi a necessidade dele, chego junto, irmão, vamos resolver isso aqui? Olha aqui a condição para resolver. Às vezes até o dinheiro, talvez um carro para viagem. Talvez, né? Isso pode quebrantar o mais duro coração. Não é? Um ato de amor pode quebrantar todo o coração, favorecer, inclusive libertar pessoas. Né? Então, João está falando isso. Quando eu disse é igual a Tiago, eu não vou citar, o tempo agora vai ser longo, mas lembra Tiago diz assim, que a religião para com Deus é visitar órfãos e viúvas e manter-se incontaminado no mundo? Antes ele havia falado, no verso 26, alguém lê para mim, por favor, Tiago 1:26, deixa eu ver se... É o 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando-os o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta, visitar órfãos e viúvas em suas tribulações, e a si mesmo manter-se incontaminado, guardar-se incontaminado do mundo. Veja que ele está dando exemplo prático, apenas um, tem vários, é a necessidade de órfãos e viúvas, quando você diz ser falastrão demais em religião, mas na prática você simplesmente fecha o coração com quem está ao seu lado. Né? E é a mesma prova que ele dá lá em Tiago 2, ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser, 2,14, que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa, e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja, Tiago coloca que fé, quem diz ter fé, quem diz ser religioso, precisa ter prática. E uma das práticas, ele cita 3, é a prática da caridade. Né? Às vezes pode ser seu irmão que está precisando. Uma grande oportunidade de mostrar a sua fé com ele, mostrar edificação para ele, ajudar, compaixão, sendo prático, né? Não deixar ele padecer necessidade. Então, João nos fala sobre isso. Agora, para terminar, o versículo 19 nos dá um outro ponto, que é a consciência. Veja o amor e a consciência do cristão. Primeiro, o amor tem a ver, se você ama, demonstra que conhece o amor de Deus, o amor de Cristo. Agora, do verso 9, ele faz um 19, de 1 João 3, ele dá um outro parágrafo. E o parágrafo começa assim, nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele, que é Cristo, tranquilizaremos o nosso coração. Coração aqui nesse contexto tem a ver com consciência. Quando você ama seu irmão como deve amar, provando que é nascido de Deus, que tem a vida em você, a tendência natural é a sua consciência estar tranquila. Tranquiliza o seu coração. Por isso que eu disse para você que essa é uma pregação para o autoexame. Como está a sua consciência? Você sabia que a Bíblia chama a religião para a consciência? A gente chama a religião para o externo. A Bíblia chama a religião para interno. O erro do religioso é provar que é religioso externamente. O acerto da religião é provar que é religioso internamente. Se você é religioso internamente, você vai externar essa religiosidade.
Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas não adianta você tentar trazer de fora para dentro a religião. Não vai penetrar. Você pode fazer um bocado de rito religioso, sapateado, de prática, de caridade. Não vai entrar de dentro, de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Por isso que consciência é uma coisa séria em religião. E João chama a consciência da comunhão. Como você tem amado seu irmão? Você tem examinado isso? Tem levado esse teste para o seu autoexame? Só para citar a importância de consciência na Bíblia, eu não vou ler aqui, você conhece bem o texto, João capítulo 8, de 1 a 12, que fala da mulher adúltera, né? A mulher ia ser apedrejada, trouxeram para Cristo, quer dizer, uma adúltera, trouxeram para Cristo, e aí? Na lei nos mandou apedrejar essa mulher, o que é que o senhor diz? Trouxeram só a mulher, cadê o homem que adulterou com ela? Não trouxeram, né? Vai ver que queriam pegar Cristo ali. E Cristo estava sentado, parece que estava escrevendo, né? E aí diz uma coisa que nos aponta para a consciência. Diz: quem não tiver pecado, atire pela pedra. E aí o texto nos diz que todos foram acusados pela própria e foram saindo a partir dos mais velhos. Não ficou um. Eu acho que naquele texto, que se questiona inclusive a autenticidade de que realmente estava nos originais mais antigos, se questiona, né? É por isso que ele está entre colchetes. Veja, já que eu citei, só para não confundir você, não se questiona de que isso foi uma história real de Cristo. Se questiona se estava nos primeiros originais que João escreveu. Entende? Esse é o questionamento. Que aquela é uma história real que aconteceu, não se questiona. Se questiona se João, na primeira vez que escreveu a sua carta, o seu evangelho, colocou aquela história. Esse é o questionamento. Há realmente uma certa dúvida sobre isso que nós não podemos responder. Os TJs colocam a Bíblia dele a partir do verso 13 de João, né? Tira todo. Se você abrir uma Bíblia TJ, capítulo 12 de João, não contém aquela história. Que eles acham que é apócrifa. Bom, só uma curiosidade. Mas veja, aquela história aponta para a consciência. Cristo ensinou com aquela que a religião deve começar na sua. Se ela começa na sua religião, na sua consciência, provavelmente você vai ter menos tempo de estar brigando com os outros, se queixando dos outros. É ou não é? Por que eles saíram, não apedrejaram? Porque a consciência dele tinha muita coisa que ser tratada. Às vezes, as nossas briguinhas e emperramento com os outros é porque a gente está olhando muito o outro e muito menos a gente. A gente quer tirar o cisco, ou melhor, quer tirar o cisco do irmão quando a nossa tem um barrote, né? Atravessando. É Cristo que diz isso, não é não? O nosso tem um barrote, um travessão, e a gente está querendo tirar o cisquinho do olho do irmão. Que tendência terrível é essa de fazer religião acusando o outro? É a tendência de você se justificar eliminando o outro. Se eu conseguir eliminar o outro, eu vou provar que eu sou bom. É o que Caim fez. É o perigo. Então, é muito sério. Consciência. Tiago, por exemplo, Paulo, em 1 Timóteo, nos fala muito sobre a consciência. 4 vezes ele fala sobre consciência. E uma das vezes é que ele diz que não negligencia a fé e a boa, porque alguns, tendo negligenciado a consciência, vieram naufragar na fé. O exercício da religião começa na consciência. Como está a sua comunhão com os outros? Examine a você mesmo. Leve a reflexão, autoexame. É tão sério esse autoexame que Cristo disse: se você vier trazer uma oferta e estiver brigado com seu irmão, não traga a sua oferta. Ela não será aceita, porque você está brigado com o irmão. E você não fez o que deveria fazer. Examine-se. Não é? Examine-se. É sério a comunhão, irmãos. É muito sério. Por isso que não é um teste que identifica o cristianismo. João está aqui levando a sério, botando termo pesado. Termos de que você é do diabo, de que você nem nascido de Deus é.
Ou seja, é muito sério. Não se pode brincar com falta de comunhão no meio da igreja. Porque identifica quem é de Deus e quem não é. Eu espero que às vezes sejam apenas birras e não indicativo que sejamos do maligno. Porque birra se resolve com alguns ajustes, né? Marido e mulher sabe que a gente tem birras. Às vezes uma conversa com calma, né? Onde cada um começa a reconhecer seu erro. Aliás, os maridos sabem, e as esposas, se eu entro numa conversa, discussão com minha esposa, apontando os erros dela, a gente não para nunca, vai ser uma briga infernal. Mas quando eu entro na conversa dizendo, olha, me perdoe, eu errei nisso e nisso, eu disse isso, errado, fala. Aí ela me perdoe também. Aí a gente se resolve. Fica fácil. Mas quando a gente entra numa discussão, cada um acusando o outro, não chega a lugar nenhum. É só a panela de pressão aumenta. Né? Só piora. Explode. Tem que haver confissão, exame próprio. Eu vou encerrar, irmãos. Agora veja. Do verso 20, pode ser que você nem queira se acusar demais, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Às vezes, nesse exame, somos, às vezes, até intransigentes conosco mesmo. É claro que, como cristãos, a gente precisa ter a medida de Cristo. Você não é perfeito como Cristo. Tenta ser como Ele. E não será. Nunca. É uma luta o tempo todo para ser como Ele foi, sem nunca alcançá-lo. Tentando alcançar, mas nunca vai alcançar. E aí você vai se ver, às vezes, puxa, eu estou mal, eu estou brigado com fulano, é besteirinha, tem gente que se culpa demais, porque tem cristão que se culpa demais. E é demais, calma, peraí, Deus é maior do que o seu coração. Cuidado para não ir para outro extremo. Você se culpa demais, já aconteceu comigo, inclusive, isso. Já passei por trauma e Deus teve que dar um puxão de orelha bravo em mim, porque eu estava me culpando demais. É outro erro. Consciência, onde você se acusa, cuidado, tem que ter equilíbrio. Mas o verso 20, ele diz, amados, se o nosso coração nos acusa, temos confiança diante de Deus, pois aquilo que pedimos, dele recebemos. Veja, a consciência tranquila gera confiança, porque guarda os mandamentos de Deus. Aqui esse texto diz, aquilo que pedimos, dele recebemos. Você quer pedir mais a Deus para poder amar o seu irmão, para aperfeiçoar no amor de Cristo, Ele vai lhe dar isso. É bom dizer isso aqui, porque geralmente as pessoas usam um texto fora do contexto. Esse é um texto, como que Jorge citou de João. Veja, temos essa confiança, que aquilo que lhe pedimos, dele recebemos. O que é que Cristo está falando? Dos frutos. O fruto do cristão. Então, se você está cumprindo o mandamento de Deus e está pedindo a Ele, Senhor, me aperfeiçoa mais ainda, Ele vai te atender nisso. Ele atende conforme a vontade de Deus, não a sua. Aqui não é um texto que Ele dá a oportunidade de você pedir o que quiser. E não, você não está cumprindo o mandamento para pedir o que quiser. Ah, Deus, eu estou amando meu irmão, agora eu vou pedir, o Senhor me atende. Não, o seu pedido tem que ser concernente a este assunto ainda. Porque é deste assunto que Ele está tratando. E amar o irmão, convenhamos, não é tão fácil não. É difícil, mas podemos recorrer a Deus que nos ajude para que amemos cada vez mais. E Ele certamente nos atenderá. Bom, o verso 23 nos diz assim, o seu mandamento é este, que creamos em nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Veja que ele está repetindo o que disse no início, amar, crer em Jesus Cristo, seu único Filho, e crer em Jesus Cristo, o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, a consciência do cristão é apaziguada, inclusive, pelo Espírito Santo que habita em nós. Né? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando é que o Espírito faz isso? Certamente quando você está com a consciência tranquila por estar fazendo o que Deus mandou. Amar o irmão é fazer o que Deus mandou. Às vezes amar o irmão vai ser contra a sua vontade e em total prejuízo para você.
mas você vai fazer o que é certo com a consciência tranquila. Não é? E você vai sentir essa paz, essa tranquilidade. Esperamos, irmãos, eu vou encerrar agora, que vocês se examinem, já que o tema é comunhão, amor ao próximo, a defesa do cristianismo tem a ver com pessoas que se amam, que, claro, vai ter choques e brigas, mas que precisam se amar porque são cristãs. Eu sou de Deus, não sou do diabo. Eu vou ter que amar meu irmão. Vou ter que aprender. Eu estou provando que eu sou nascido de Deus, eu não sou morto espiritualmente. Por isso eu amo. A minha consciência está tranquila quanto a isso. A gente tem que dizer assim, a minha consciência está tranquila em relação a isso. Não apenas de boca para fora, mas de quem mesmo se examina. Né? Se examina. Eu só quero encerrar mostrando um único texto. Eu gostaria que a gente nunca tivesse brigas na igreja, e desavenças, e falta de comunhão. Bom que não tivéssemos. Porque tê-la já é completa derrotas. Não é? É derrota. Mas Paulo vê nelas uma coisa boa. Quando há divisões na igreja, tem uma certa coisa boa. Sabe qual é? Vamos ver o que é que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, 17 e 18. Eu encerro com esse texto. Primeira Coríntios 11, 17 até o 19. 11, 17 e 19. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Veja, há um lado bom de uma coisa ruim como a divisão da igreja, a briga, é que quem é aprovado vai mostrar-se como aprovado. Eu espero que a partir de João, que ele foi pregado em João, né, você possa mostrar-se como aprovado, nascido de Deus, alguém que é de Deus e que vive e se esforça pela comunhão com seu irmão. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. É um tema muito importante isso. Essa comunhão não pode ser apenas fictícia, né? Fantasiosa, ela tem que ser de fato e de verdade. Porque é um identificador de que eu sou de Cristo, quando eu amo meus irmãos. João insiste muito nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Não é tão difícil compreendê-la, mas o desafio maior é praticá-la. Especialmente esse tema tão importante, Senhor, que o apóstolo João tanto pregou no seu evangelho e nas suas cartas. Como devemos manter a comunhão que o Senhor mesmo nos ensinou, para identificar que somos do Senhor, que somos nascidos do Senhor. Deus, não podemos estar em pé de guerra com os nossos irmãos. Não podemos estar desunidos. Senhor, por favor, que aqui todos os nossos irmãos em Cristo possam se aperfeiçoar, possam ser identificados como verdadeiros irmãos em Cristo e possam manter a unidade cristã, Senhor. Dá paz ao teu povo. Traz crescimento nessa área tão importante que é a comunhão cristã. Que cada pessoa aqui, Senhor, possa se examinar para pedir a Ti ajuda neste assunto tão importante que é a comunhão uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor. Traz amadurecimento. Traz a Tua resposta aos corações que Te pedem neste momento, Senhor. E, sobretudo, a esta comunidade amada, querida, que o Senhor possa manter unida e firme nos propósitos de servir a Ti, Senhor. Numa boa confessionalidade, numa boa conduta moral, mas principalmente também numa boa comunhão cristã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.